Agora, Ana, a gente fala sobre demissão. Um assunto que a gente iniciou hoje, falando sobre o quanto isso gera medo, gera insegurança e precisa de planejamento, não é, Bruna? Precisa de muito planejamento, Ana. Não é só chegar na empresa e falar, estou me desligando, estou saindo. Requer cuidado, é uma mudança que influencia em vários aspectos da vida, não só a vida financeira. Então é muito importante se preparar para esse período. Eu vou chamar a Aline Fonseca, que está ao vivo agora com o especialista, para trazer outras orientações para a gente. Aline, uma ótima tarde para você. Antes de pedir demissão, o que fazer, como se preparar para esse momento e, principalmente, como saber que é hora de mudar? Pois é, Bruno, olha só, gente. Se você pensa em pedir demissão, o primeiro passo é planejar essa saída e depois também ter essa maneira correta de comunicar com seus gestores, com seus colegas, essa decisão de deixar a empresa. Vou conversar com o especialista em negócio, o Marcos Fábio, que vai primeiramente explicar para a gente. Ô Marcos, quais são aqueles sinais que esse funcionário tem que ficar atento para ele saber, olha, estar aqui já me agrada ou não me agrada? Eu sempre falo, boa tarde primeiro, eu sempre falo, Aline, que quando você sai para trabalhar e pensa, nossa, eu tenho que ir trabalhar hoje, isso já é um sinal de que alguma coisa não anda lá nada muito bem. Porque o lugar onde você passa a maior parte do seu tempo, que é no trabalho, de 8 às 18, se você levanta pensando, nossa, eu tenho que ir para lá hoje, significa dizer que tem alguma coisa que não está muito legal lá. Esse é um primeiro sintoma. Agora, antes de pedir demissão, a pessoa tem que se planejar para esse momento. Qual a orientação? O que observar? Nós temos que entender qual é o motivo do pedido de demissão. Se você já não está tolerando mais a sua liderança, o clima não está legal, aí você está fazendo um pedido de demissão levando em consideração a você, a sua saúde mental dentro daquele lugar. E aí, normalmente, se essa empresa for uma empresa mais organizada, ela vai ter lá uma entrevista de desligamento, onde você vai poder apontar o motivo da sua saída. E aí, como em todo negócio, a transparência é fundamental. Agora, se você está querendo fazer um processo de transição de carreira, você está estudando, quase se formando para uma coisa que não é a coisa com a qual você trabalha, você vai ter que entender que no processo de transição de carreira, você vai ter que ter uma reserva financeira, porque você está saindo de um lugar onde você está empregado, às vezes com um nível salarial, e até começar essa nova carreira e conseguir ter uma remuneração, você vai ter que ter uma reserva financeira para se manter. Pesquisas apontam 2 fatores aqui fundamentais que levam os brasileiros a pedir demissão. O primeiro, a falta de reconhecimento no trabalho. O segundo, essa falta de ética na empresa. Bom, você que presta consultoria aí para dezenas aí de empresas, de instituições, como que isso acontece no dia a dia? E você realmente acredita que são fatores que acabam desestimulando esse funcionário? Eu tenho exemplos para te contar. Tem uma cliente nossa, né, uma empresa que é cliente nossa, vendo lá uma gerente que é muito comprometida e uma pessoa muito aguerrida, viu que ela, né, tinha acabado de se tornar mãe e começou a perceber que ela é uma pessoa que é comprometida com a empresa. Poxa vida, como que eu posso reconhecer essa pessoa e o bom trabalho? Em vez de ser aumento de salário, às vezes eu vou dar mais tempo para ela. Liberou ela 2 períodos, uma tarde e uma manhã, para que ela pudesse ficar mais em casa com a filha dela. Poxa, isso é um baita de um reconhecimento. O reconhecimento ele não é só um reconhecimento salarial de dinheiro. É quando você reconhece que aquele funcionário contribuiu, deu uma boa ideia. A falta de ética, por exemplo, eu estou cansado de ouvir reclamação. Nossa, eu dei a ideia para melhorar uma coisa na empresa, o meu chefe falou que a ideia era dele e contou lá e ficou como sendo uma ideia dele, não minha. Então as pessoas sentem isso. Então, quando a gente fala de ética, falar mal de um funcionário que saiu, a pessoa começa a prestar atenção para você. Se está falando mal dele e eu via que ele era um bom funcionário, significa que quando eu for sair também vão falar mal de mim. Então, a liderança precisa se preocupar e entender que os dias de hoje, as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho hoje são diferentes de nós quando começamos. As pessoas querem desafios, querem ter um propósito, elas querem saber por que elas estão lutando, o que o meu trabalho vai representar realmente de contribuição lá para a sociedade, para aquela empresa. Pois é, tem que ter aí um estímulo, né? Mas o gestor, qual é o papel dele para reter esse talento na empresa e ao mesmo tempo também para desestimular esse funcionário e levar ele a pedir remissão? Bom, então nós temos que entender 2 coisas.
Todas as vezes que uma empresa tem muito claro qual é o seu propósito, o que ela faz, o valor que ela entrega para a sociedade, esse funcionário começa a entender que o papel dele é importante. Sabe aquela história que quando um filho pergunta para o pai, papai, você trabalha para quê? A resposta vem, para ganhar dinheiro para te sustentar? Não é essa a resposta adequada. Por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Eu conto para minha equipe, eu trabalho para ajudar os negócios do Brasil a prosperarem. Quando eles entendem isso e entendem a importância das empresas para o mercado, eles se sentem mais motivados a fazer algo por aquilo. E no caso do desestímulo, quando você começa a perceber que aquela pessoa não está legal, você tem que conversar com ela e entender, é isso mesmo que você quer? Será que realmente o que nós fazemos encontra um lugar aí no seu coração? O seu propósito é também fazer isso? Ou às vezes, de repente, você é um excelente profissional, mas está no lugar errado. Então, se você está vindo trabalhar entendendo, não sei se é isso que eu quero, repense, né? Busque uma ajuda profissional de requalificação, de recolocação, de carreira, para você entender realmente aonde você pode fazer a diferença. Muito obrigada pelas informações. Gente, o Marcos que é especialista em negócio, nada melhor do que ele, né? Ana Tereza Borges, para explicar esses motivos, né? Esse planejamento para sair, essa autoavaliação que pode levar a pessoa a saber se ela está ou não motivada. E para os gestores aí, como avaliar a equipe? Como incentivar essa equipe para evitar, então, esse pedido de demissão e, é claro, essa retirada de talentos aí dentro da empresa. Eu encerro a minha participação aqui. Um excelente dia a todos.